Bom dia a todos. Vou chamar aqui para conversa o nosso irmão Merdi, que já está com a gente aqui. Márcio, a minha mãe aqui também, Antônia. Bom dia, irmão Merdi. Bom dia, bom dia. Como você está, pastor? Tudo bem? E com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Que alegria poder te ver de novo aqui. É um privilégio enorme estar com vocês aqui, novamente. Como estão os irmãos aí no Rio Grande do Sul? A gauchada está bem. Gauchada. Tem A frio gauchada. aí? Bastante frio? Bastante frio. Uns dias para cá esfriou muito. E também bastante vento, né? Não sei se aí onde tu tá também passou o Sim. ciclone, Sim. mas foi terrível. Aqui foi feio também. Aqui em Curitiba, estou em Curitiba, foi muito feio. Foi muito feio. Muita gente perdeu muita coisa, coberturas caíram. Eu mesmo aqui, eu me lembro, anteontem, né? Isso. Caiu a luz da cidade toda, praticamente. Ficou um dia praticamente sem luz. Ventos fortes, granizo. Realmente foi feio. Granizo? Granizo. Choveu granizo aqui. Aqui não chegou a cair granizo, mas bastante vento, chuva. Algumas regiões aqui, a região metropolitana enchente, né? Bastante enchente. Então a gente está Eu para sair de casa, ontem eu tive que tirar um galho de uma árvore da minha garagem, para mim poder sair com o carro. Pois é, a rua da minha casa e a rua de atrás aqui tem bastante árvores. Tem uma avenida que é praticamente principal da cidade, ninguém passava. De tanto árvore que caiu. Não, realmente foi muito feio aqui. Curitiba foi feio. Bastante feio. Eu acho que ficou... Aqui foi mais feio que Sul, que é Rio Grande do Sul. Estava assistindo ontem algumas notícias. Aqui foi feio, foi pior. Que triste, mas que bom que nós estamos aí, né? E Deus tem nos guardado, e apesar de todas essas dificuldades que a gente tem visto de todos os lados aí, né? Muitos ventos soprando. Verdade. Verdade. Estou vendo aqui muita gente querida na nossa live, né? Isso. Tem algum conhecido seu aí? Acho que já, né? O irmão Márcio está aí com a gente. Márcio está infiltrado aí. Esse terrorista crente, né? Estou vendo aqui minha amiga Mazda, minha irmã. Estou vendo bastante amigos, irmãos e também pessoal, né, da sua igreja, seu público. Gravataí, Isso. né? Gravataí. Gravataí. O pessoal está entrando já aqui também. Estou vendo algumas pessoas aqui, alguns nomes já bem familiares. Quero dar um bom dia a todos aqui. O irmão Márcio também, que está infiltrado com a gente aí, seja bem-vindo. Todos aqueles que me acompanham já às quintas-feiras pela manhã. E muito bom estar com o irmão Merdi aqui, uma excelente pessoa que esteve conosco já também, compartilhando seu testemunho aqui na PIB em Gravataí. Foi uma bênção. Foi um dia que ficou muito marcado para nós aqui como igreja. E até hoje a gente lembra com muito carinho desse dia, dessa oportunidade, né, que nós tivemos de estar com o irmão Merdi aqui. Irmão Merdi, hoje a nossa live, né, eu gostaria de ter uma conversa, de conversar contigo também, te ouvir nesse sentido. Sei que tu és um grande pesquisador nessa área, né, da religião. E como eu coloquei no tema da live, né, nós pensamos em trabalharmos exatamente essas duas religiões e como que elas se relacionam, né? A gente percebe que tu vem
desse contexto, né, de uma fé islâmica, né, o teu berço também, isso tem, né, muito a ver com a tua criação, o meio de onde tu vem, mas tu viveu uma transição, né? A gente percebe que dentro também do contexto da religião, e da própria da escritura também, a gente percebe que o cristianismo ele foi se tornando, né, uma religião, foi se emancipando do judaísmo também, teve o seu berço ali, o judaísmo. Então, como é que tu vê essa relação, aonde que o cristianismo se cruza com o islamismo? Nós podemos começar falando dos pontos de convergência, né? E depois a gente pode falar um pouquinho dos pontos aonde nós percebemos que existem claras divergências, né, entre a fé cristã e a fé islâmica. De tudo que tu tem estudado, que consegue assim passar para nós, assim para todos que estão aqui com a gente hoje. Primeiramente, bom dia a todos. É um privilégio estar com vocês, meus irmãos do Rio Grande do Sul, lá da Igreja Batista Gravataí. Tive o privilégio e a honra de estar com vocês há 2 anos para trás, 2 anos, 3 anos para trás. Pessoal do Sul, sempre tive um carinho muito especial por vocês, né? Pela Palavra da Vida também, Palavra da Vida Sul, dos melhores seminários bíblicos que temos no Brasil. E quero também aproveitar para dar abraço para o pessoal que estão aqui. Estou vendo pessoas de Espanha, Jaqueline, eu vi Josué Santana, inclusive filho de um grande professor da Palavra da Vida, lá da Turquia, está de férias ele, está descansando um pouquinho, ele mora em Turquia, mas está descansando. Rodrigo, vários irmãos que estão aqui. Muito bem, é um tema muito curioso, né? O islamismo e o cristianismo, as coisas que nos unem e as coisas que nos separam. E a sua pergunta foi sobre as coisas que nos unem, né? Aqui eu estou vendo outros irmãos aqui. Opa! Muito bem. Então, as coisas que nos unem. As coisas que nos unem, é impossível você olhar para o islamismo e não enxergar algumas marcas do cristianismo, né? É impossível olhar para o islamismo e não enxergar também algumas marcas do judaísmo. O islamismo é uma religião que surge no século VII, exatamente a 620 depois de Cristo. Ela surge com a ideia que existe um Deus único, existe um último profeta, né? Existe um profeta após Jesus. E o islamismo surge pregando muitas coisas semelhantes ao cristianismo, né? O islamismo ele surgiu, por exemplo, combatendo a idolatria, né? Porque os muçulmanos no século VII, antes do islamismo, eles viviam numa idolatria extremamente assustadora. Inclusive, na cidade de Meca, na Arábia Saudita, onde surge o islamismo, há muitos livros históricos sobre que os muçulmanos adoravam antes do islamismo. Eram vários deuses. Eram várias coisas criadas pela comunidade árabe, né? Porque até então não tinha termo Islã, né? Os árabes adoravam vários deuses, né? E o islamismo chega com uma mensagem que ele veio para combater a idolatria, né? Existe um Deus único chamado Allah e que outros deuses que os árabes adoravam não existiam. E quando você analisa as doutrinas, né, os pilares do islamismo, se vê muitas semelhanças. Por exemplo, a oração, jejum, crer em Deus único, né? A gente discorda em umas coisas, né? Quando a gente fala nesse aspecto, né? Quando o muçulmano fala crer no Deus único, Allah, a gente crê Deus também único, porém Pai, Filho e Espírito Santo. É uma coisa só. Porém, Pai é diferente do Filho, Filho diferente do Espírito Santo diferente
do Pai. Né? E aí, quando o crente não entende isso, a cabeça começa a fritar, você crê. Então, porém, a gente crê, não Deus Criador, né? Porém, Pai, Filho e Espírito Santo vivem em harmonia. Então, é impossível você olhar para o islamismo e não enxergar marcas do cristianismo. Aliás, o islamismo, ele cresce, né, contando histórias do cristianismo e do judaísmo. Basta olhar para a história da criação. Basta olhar para a história da queda. Claro, não tem sempre semelhanças, digamos assim, 100% da história. Sempre no final a história termina de uma maneira diferente. Dá um exemplo aqui. A história da queda. Os muçulmanos acreditam plenamente que havia um casal chamado Adão e Eva, viviam nos céus e pecaram. Deus pediu para que Adão e Eva não comerem. Não pode comer do fruto. Olha, come de tudo, jardim menos, não toquem desse fruto. O islamismo conta essa história com detalhes. Não toquem desse fruto. Né? É igualzinho à história bíblica. Imagem e semelhança da história bíblica. Porém, no final, o final da história termina de uma maneira diferente. Quando o muçulmano chega no final da história, ele fala, ó, a gente estava vivendo na paz, nos céus, porém, Eva acabou com nossa vida. Eva acabou com nossa história. O homem estava tão feliz, cara. E aí Eva comeu do fruto e a responsabilidade é de Eva. Por isso o islamismo, né, muitos concordam que é uma religião muito machista, né, joga culpa. Agora, quando você olha para a história bíblica, Adão e Eva realmente pecaram, mas quem é responsável? Quando Deus veio, foi procurando o homem, mesmo que a mulher que comeu, né? Deus foi procurando a cabeça, o responsável sobre a sua casa. Deus, então, ele vai e fala, Adão, primeiro. E depois fala, Eva, aonde vocês estão? Ele vai procurando por homem, mesmo que o homem não havia comido. Foi a mulher e depois deu para ele. Né? E aí começa aquele discussão clássica dos casais, né? Senhor, foi eu não. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Agora você é o culpado. Né? Então começa... as histórias são semelhantes, mas o final da história é diferente. A história do José, imagem e semelhança. A história de Jonas, e são, na verdade, histórias pegas da Bíblia. E talvez aqui sugeria uma pergunta no meio dessa pergunta. Então, do islamismo, de onde ele pegou isso? Sim, no século VII nós tínhamos o Antigo Testamento traduzido em árabe clássico. Nós não tínhamos o Novo Testamento. E também nós não podemos esquecer o contexto da época. Sempre eu costumo dizer e tento, da verdade, transmitir o cenário dos árabes no século VII na Arábia Saudita. Como os árabes viviam. Meca, cidade de Meca, na Arábia Saudita, no meio do deserto da Arábia Saudita, aqueles que gostam da geografia, sabem que no século VII, Meca era um lugar mais desértico que existe hoje. Hoje já é deserto. Imagine no século VII. Né? Porém, Meca era o único lugar onde tinha água. O único lugar onde tem fonte de água. Então, os árabes fizeram, dentro dessa cidade, se tornou Meca como se fosse um lugar de repouso, um lugar de descanso. Todos os comerciantes do mundo que viajam para o Oriente, ou que saiam para o Oriente, levando as suas mercadorias, eles precisam fazer uma parada obrigatória na Meca para beber e comer. Vários países do mundo, vários lugares
do mundo. Eles precisam parar lá. Então, era um lugar estratégico para os comerciantes. E nesse lugar do comércio, rola conversa, rola evangelismo. Era o melhor lugar para discutir a contextualização, era o melhor lugar para discutir cultura, para discutir religião, para conversar, para trocar experiências. Então, o Antigo Testamento já havia traduzido. Há muitos cristãos árabes viviam lá. Há muitos judeus. Porque quando você lê o Alcorão, você encontra... O Corão, por exemplo, critica os judeus, critica os cristãos. Muita gente esquece que ainda no século VII, quando Muhammad, profeta dos muçulmanos, foi perseguido por seu próprio povo, quando ele começou a declarar essa ideia de Deus único, ele foi pedir refúgio para os cristãos que viviam numa cidade próxima, que é 120 quilômetros mais ou menos. Quem recebeu ele foi os cristãos da cidade de Medina. Foi recebido como perseguido por causa da fé, né? Então, dos primeiros asilados diplomáticos da história da humanidade, claro, após Jesus, porque Jesus é primeiro perseguido. Vocês lembram do quanto Herodes mandou matar as crianças? A Bíblia diz que Jesus foi para o Egito como um asilado religioso diplomático. Porque o Herodes começou a matar as crianças, ele fugiu para lá. Muhammad também fugiu, porque ele surgiu com essa ideia de Deus único e recebeu um asilo. E quem recebeu ele? Os cristãos da época. Inclusive, quando você olha para o Oriente, existem muitos cristãos do berço no Oriente. Aliás, o cristianismo ele não nasce na Copacabana. Ele não nasce nos Estados Unidos. Ele nasce no cristianismo. Jesus é um palestino. Jesus é alguém que nasceu em Belém, Beit Lahm, casa do carne ou casa de pão, para outras versões. Então, e essa gente, quando até você fala de alguns textos bíblicos, eles entendem isso mais que nós. Às vezes você explica um texto bíblico e você precisa trazer o contexto em hebraico, em aramaico. Quando você fala para alguém do Oriente que Jesus é o pão da vida, ele entende mais que nós. Porque ele toma café da manhã com pão, almoça com pão, janta com pão. E quando você fala para ele que Jesus é o pão da vida, ele entende muito bem o que é Jesus é pão da vida. Porque o contexto cultural é parecido. Então, muitas coisas nos unem. Muitas coisas nos unem com o islamismo. Claro, o que nos separa é muito mais. Mas também tem muitas coisas que nos unem. Essa questão, irmão Mehdi, interessante que tu trouxeste, né? Sobre a questão de Maomé ter sido um exilado, ter sido, né, assim refugiado, a história de Maomé também, a gente percebe alguns traços aí que nós estamos bem familiarizados também como cristãos, né? A questão da prática também, a questão de ser uma religião monoteísta, a crença na existência de um único Deus, único, né, verdadeiro. Essa questão do Corão também, porque nós temos o nosso livro, a nossa Bíblia, que é Antigo e Novo Testamento, né? Os muçulmanos, né, aqueles que professam a fé islâmica, eles têm a fé no Corão, no livro que foi entregue, né, segundo se acredita, pelo arcanjo Miguel, né, que citou ele para Maomé. E até eu acredito, não sei como que tu vê isso, que os muçulmanos, eles não aceitam o Novo Testamento. Né? Eles acreditam que o Novo Testamento seria um acréscimo ao livro, ao Antigo Testamento. Né? Como é que tu vê essa questão do escrito? Muito bem.
Na verdade, os muçulmanos, sim, acreditam no Alcorão como um livro sagrado. Eles acreditam que esse livro foi revelado através de um anjo chamado Gabriel. Esse anjo chamado Gabriel, ele revelou os textos alcorânicos em vários momentos, durante 15 anos, em várias situações. A compilação do Alcorão dos assuntos mais complexos quanto a gente fala do islamismo. Inclusive, a história da compilação do Alcorão é um assunto realmente muito duvidoso, né? Quando você analisa até de maneira como ele foi compilado. Por quê? Porque o Alcorão não foi escrito pelo profeta Muhammad. Muita gente pensa, quem escreveu o Alcorão foi Muhammad. Não, não foi Muhammad. Por quê? Porque, primeiramente, Muhammad era analfabeto. O único milagre no islamismo que Muhammad, um profeta analfabeto, ele não escreveu, revelou o Alcorão. Quem escreveu o Alcorão foi os amigos que viveram com ele. E o Alcorão foi compilado após a morte do profeta. Demorou 35 anos. Isso é outro assunto. Merece outra live. A compilação do Alcorão. Segundo, o Alcorão, da verdade, na sua revelação para os muçulmanos, ele não é sempre suficiente para que o muçulmano vive o dia a dia. Vou explicar melhor o que eu quero dizer. Tem muitas coisas reveladas pelo Alcorão, mas não explicadas. Por isso, os muçulmanos, além do Alcorão, eles acreditam em outro livro sagrado chamado Hadith. O Hadith literalmente significa tudo o que o profeta falou. Vou dar exemplo. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Correto? Quem deu esse mandamento? O Alcorão. O que é o Alcorão? Tudo que Allah, que Deus mandou para que o povo muçulmano pratique. Beleza? Porém, Deus pediu para orar 5 vezes por dia, mas não explicou como deve orar. Há uma limpeza específica antes da oração. Há uma direção específica para a oração, que é Meca, né? Você não pode orar no jeito, da direção que você quiser, no lugar que você quiser. Há um horário específico para a oração. Você não pode orar na hora que você quiser. Então, quem explica isso é outro livro. Então, o Alcorão, ele não é suficiente. De tal maneira que se vê hoje uma divisão da comunidade muçulmana. O islamismo, ele é muito mais dividido que o cristianismo. A gente pensa que o cristianismo é dividido, né? Católicos, ortodoxos, evangélicos. Dentro da igreja evangélica você vê batista, reformado, pentecostal, nepentecostal, calvinista, arminiano. O islamismo é muito mais dividido que nós podemos pensar ou imaginar. Muito mais dividido. Muito mais dividido. Então, o muçulmano acredita que esse livro foi revelado como foi por Deus através do mensageiro. Não foi revelado de uma maneira direita de Deus com o profeta. Foi sempre alguém no meio, né? Que é o anjo Gabriel. E isso talvez surja outro assunto, porque Deus, apesar que o profeta é santo, não tem pecados, Deus não se comunica diretamente com o profeta. Ele sempre usa alguém no meio, que é o anjo, né? Essa teologia da angiologia no islamismo é bem interessante. Quando você analisa as religiões, né, que nascem desse cenário após o cristianismo, geralmente todas são religiões falsas, né? As religiões que receberam visita de um anjo. Antes do islamismo, né, havia muitas pessoas que receberam. Você lembra dos Mormons, você lembra do Schmidt, você lembra dos Adventistas, você lembra de muitas outras que receberam uma visita de um anjo e diz para eles que vocês são profetas, então escrevem mais.
E a palavra de Deus é bem clara sobre isso, né? Jesus fala, eu sou alfa e o ômega, começo o fim, né? Se alguém recebe um anjo, se alguém recebe uma visita, né? Que aquilo lá absolutamente está errado, né? E não tem nada, absolutamente nada a ver com o cristianismo. Você pode me lembrar o que você quer que eu responda exatamente nesse ponto do Alcorão? Que eu peguei esse gancho e Isso. foi muito longe. Que nós estamos assim fazendo esse paralelo, né, Sim, Mohamed, entre o cristianismo e o islamismo, né? Então existem algumas semelhanças, como algumas tu já pontuaste aqui também, sim. né? Foi interessante que tu já vem colocando algumas coisas que a gente consegue ir identificando aqui e alguns pontos de divergência, aonde nós somos separados, né? Aquilo que Sim, nos une e muito aquilo bem. que nos separa, né? A Fantástico. questão é que eles têm um livro sagrado, né? Que eles consideram, né, o Corão, não é, né, a mesma Bíblia que nós cremos, né? Uma Bíblia que tem Antigo e, né, Novo Testamento. Como tu colocasse aqui, só o Sim. assunto da compilação do Do Corão Novo já dá Testamento. uma Fantástico. outra live, né? Até um exemplo que eu tenho ouvido muito falar, a questão que no Corão tem muitos textos que incitam ódio, né? E se um muçulmano fosse levar até as últimas consequências, aquilo que o Corão diz, ele iria matar o seu próximo, iria eliminar o seu próximo, né? Já o cristão, se ele fosse levar as últimas consequências, o principal mandamento, né, ele iria dar a vida pelo seu próximo, iria... Então, assim, existe isso, assim, esse contraste? Muito bem. Agora eu lembrei da anterior pergunta, eu vou responder também essa. A gente está falando, né, porque os muçulmanos negam o Novo Testamento. Na verdade, o muçulmano nega o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O muçulmano acredita que a Bíblia, sim, é palavra de Deus, mas sempre tem aquele but, porém, mas, né? Porém, a Bíblia foi modificada pelos judeus e Satanás, né? A Bíblia foi modificada. E o muçulmano ele vem com essa ideia de a Bíblia foi modificada e vem com essa ideia. Já então que os judeus foi dado o Antigo Testamento e os cristãos foi dado o Novo Testamento, nós, os muçulmanos, foi dado para nós o último testamento. Eles creem plenamente que o Corão é o último testamento. Inclusive, existe muita apologética muçulmanos, né? Na apologética, os caras que estudam o cristianismo, a perspectiva deles estudar o cristianismo e achar alguns textos, e também não achar textos, achar crentes que têm uma teologia herética e dividida para roubá-los. Né? É mais ou menos como a própria Bíblia diz, né? Que é o Satanás, ele é igual aquele tigre, né? O leão furioso procurando a ovelha mais fraca para derrubar. Eu escutei certa vez um teólogo muçulmano num congresso dizendo, pegou um texto de João dizendo que quando Jesus diz eu estou indo aos céus e quanto eu iria aos céus, vocês receberão após mim o Consolador. E o cara jurava que o Consolador é Muhammad. E dizia, olha, Jesus diz que vocês receberão o Consolador. Vocês receberão o Consolador. Então, a apologética muçulmana é um negócio louco. Eles começam, né, a estudar, né, de mesma maneira que a gente estude para respondê-los, eles também estudam para nos responder. Eles sempre ligados, né? Eles estudam a Bíblia. Tem pessoas que estudam a Bíblia mais que nós, muçulmanos, para achar brechas para tentar responder. Já que a gente fala, então, todo muçulmano terrorista, isso é errado, né? Isso é coisa da nossa cabeça. A maioria dos muçulmanos são nominais. Existe terrorismo no islamismo? Sim, claro.
existe, sou minoria. Eu concordo, eu creio plenamente que os muçulmanos terroristas são muçulmanos de verdade. Por quê? Porque eles querem praticar os textos sagrados como foram revelados. Como a gente acredita que a Bíblia ela é atemporal, né? E ela também acultural e válida por todos os tempos e todas as situações, o muçulmano radical ele acredita que também que o Corão ele é atemporal. E muçulmano verdadeiro, ele não acredita em Constituição, ele acredita em Constituição celestial, divina. A Constituição já foi revelada. Ladrão se rouba, tira a mão dele. Texto bem claro, na terra. Né? Ele coloca ele escreve em negrito, né? Terra tira a mão do ladrão, né? Aquele que diz que existe outro Deus com Deus, está escrito em negrito, tira a cabeça dele, tá lá. E olho por olho, dente por dente. Isso. Enquanto o muçulmano nominal olha, por exemplo, para que o Estado Islâmico está fazendo, ele fica em crise, né? De tal maneira que os mais perseguidos no Oriente Médio e no Norte da África não é os crentes. O cristianismo é minoria no Oriente Médio. Mas muitas igrejas gostam de dramatizar, de deixar o negócio mais dramático. Oh, igreja perseguida no Oriente Médio, no Norte da África. Somos minoria, irmão. Né? Muitas igrejas estão fazendo, né, comércio, propaganda com a igreja perseguida. Né? Infelizmente, pessoas ganhando em cima da desgraça dos povos. Né? Infelizmente. O mais perseguido no Oriente Médio e no Norte da África são muçulmanos nominal. Muçulmano nominal está sendo perseguido por muçulmano radical. Porque nominal talvez nunca entrou na mesquita. E aí o radical pega ele, vem aqui. Você não está orando? Eu tenho texto aqui que diz, única diferença entre mim e você é oração. Já que você fala que é muçulmano, não ora, então você vai morrer. O cara entra em crise. É verdade, 85% praticamente da igreja, da comunidade muçulmana é nominal. Nominal, não conhecem absolutamente nada sobre o islamismo. Isso é um erro gravíssimo. O latino, ele é analfabeto sobre o islamismo. E a gente pensa que é todo muçulmano disciplinado. Negativo. Todo muçulmano religioso. Negativo. Errado. Não, a maioria dos muçulmanos não conhece absolutamente nada sobre isso. Né? Eu tenho acompanhado muitos amigos e irmãos, inclusive obreiros, em vários países, países muçulmanos onde o islamismo nunca foi o berço. Por exemplo, Índia, por exemplo, Nepal, Indonésia. Olhe para os muçulmanos da Indonésia, em Malásia e Índia. O cara muçulmano nunca leu o Alcorão. Muçulmanos que se tornaram muçulmanos porque os empresários europeus chegaram lá e deram um pouco de comida e por causa disso, caridade, o cara se converteu ao cristianismo, ao islamismo. Infelizmente, da mesma forma que alguns cristãos fazem na Índia e em outros países. Eu não estou generalizando. Há muitas conversões genuínas. Mas, às vezes, você não fica surpreso de assistir vídeos de milhares de muçulmanos se batizando em rios, na Índia. Que cena linda. É verdade, e cena linda. Às vezes a igreja quer ver só isso. Mas, na maioria das vezes, não são conversões genuínas. Eu conheço histórias de missionários de pessoas que foram batizadas 10, 11, 20 vezes só para receber uma cesta básica na Índia. Por quê? Porque para ele, quando vai batizar, a organização vai dar uma cesta básica. Mas eu falo sempre, o que basta? Você dá para ele cesta básica, o cara vai para o inferno com barriga cheia, sem entender o cristianismo verdadeiro e genuíno. Né? Eu gosto muito do livro do meu amigo Iago Martins, quando ele fala caridade aumenta a miséria. A caridade, em vários momentos, ela aumenta a miséria. Porque quando se faz a caridade, às vezes, não é para
restaurar a vida do cara. Não, é para sentir bem. Porque quando você dá aquele cesta básica, você sente, ah, eu estou bem, eu fiz meu dever. Não, mas o cara vai pedir de novo. E vai pedir de novo. E vai pedir de novo. E vai pedir de novo. Ele não vai sentir a beleza de fazer algo para sentir merecedor daquilo lá. Então, realmente, voltando agora nas coisas que nos separam, tá? Isso, pegando um gancho aqui, irmão Med, nessa questão do nominalismo, né, que existe entre os muçulmanos, isso é muito interessante. Até o irmão Márcio aqui colocou aqui agora na live, né, muitos cristãos não leem a Bíblia. Então, eu acho que isso nos une, né? Porque no meio cristão e evangélico, tem muitas pessoas também que né, professam cristãos genuínos, né? Claro. Mas, na verdade, só é uma adesão, digamos assim. Sim. Né? Não há uma conversão, há uma adesão. Isso também é justo, porque, veja, o que o muçulmano pensa sobre nós? Pensa também que é todo cristão, ele é teólogo, mas não é. Vamos dar exemplo do nosso país, Brasil. Todos os brasileiros são crentes? Lê a Bíblia todo dia? Tem compromisso com Deus verdadeiro? Não. Como também não todo Marrocos é muçulmano. Não é todo Marrocos é praticante do islamismo. Né? Mas é que a mídia transmite para nós. Né? Eu sempre digo que a mídia ela é uma colonização indireita. Está sentado em sua casa, ele está sendo colonizado. E tudo que está sendo transmitido, muçulmano disciplinado, terrorista, religioso, mas não é. Não é. Nós somos mal informados sobre o assunto, como eles também mal informados sobre nós. Agora, eu gostaria de falar sobre o algo principal que nos separa, já que nós falamos das coisas que nos unem. O assunto crucial que nos separa é Cristo Jesus. Né? Eles acreditam que Cristo, Jesus Cristo, ele é um grande profeta. Alguém que fez muitos milagres. Porém, Cristo, ele não morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Eu estou vendo aqui meu amigo Israel, Deus te abençoe. Um menino que vai ser um cara, um futuro homem para a glória de Deus. Legal. Vamos lá. Legal. Então, as coisas que nos separam é o Cristo Jesus. Né? Tem coisas que nos unem e coisas que nos separam. Infelizmente, pastor, existe hoje um papo, uma conversa de próprio cristãos, né? Que falam, olha, muçulmano, budista, cristão, hindu, tudo a mesma coisa, viu? Tudo é igualzinho. Sim, na humanidade, tudo igual. Na lei, né? Como a lei mesmo diz, todos somos iguais perante a lei, né? Mas eu sempre gosto de contar uma história, né? Antes de explicar o ponto crucial. Eu me lembro de um dia que eu estava viajando para algum lugar. E aí, ao sentar na minha poltrona, naquela aeronave, eu estava com minha tablet e minha Bíblia em árabe. Eu gosto de andar com Bíblia. Na minha tablet tem várias línguas. Eu gosto de ler porque é uma sensação diferente de você ler a Bíblia em várias línguas. É bem legal, né? E aí estava lá minha Bíblia em árabe e a senhora que estava sentada do lado de mim, ela olhou aquelas letras todas bagunçadas de direita para esquerda, muitas letras, sem dúvida ficou curioso, ficou de olho lá e de repente olhou para ela e ela tirava já seus olhos e eu percebi que ela ficou constrangida, queria perguntar, ficou com vergonha. E aí falei para ela, tudo bem com a senhora? E aí ela falou, sim, tudo bem. E aí logo ela continuou falando, puxa vida, o que é aquilo lá? É o Corão?
E aí eu queria responder ela, não, é Bíblia. E ela continuou falando. Ah, é, Alcorão, que legal, graças a Deus, graças a Allah, diz ela. Nós somos todos a mesma coisa, tudo é igual, muçulmano, cristão, judeu. Aí deixei ela terminando de falar, empolgado. Falei, não, é Bíblia. Ela falou, ah, é? É Bíblia? Que legal, você é cristão? Falei, sim, sou cristão, sou batista. Ah, é? Eu sou também. Fiquei com vergonha, cara. Falei, meu Deus. Sabe que aquele momento que você fala, Senhor, derruba esse avião. Que eu caí, que eu morrer. Então, ai, cara. Ah, é, diz ela. Mesma coisa. Então, às vezes o cristão, cara, sim, eles não são os irmãos. Eu amo a comunidade muçulmana. Minha mãe é muçulmana, cara. Meu pai é muçulmano. Meus irmãos são muçulmanos. Eu amo. Você está entendendo? Agora, eu não concordo com o islamismo. Eu não vou abrir minhas mãos das minhas crenças evangélicas. Eu jamais abriria minhas mãos das minhas crenças. Para mim, o cristianismo é inegociável. Eu não negocio o que eu penso sobre Cristo. Eu não vou te falar que é Cristo. É a mesma coisa que Muhammad. Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ressuscitou no terceiro dia. Ele reina, ele governa. E através dessa graça maravilhosa, eu tenho certeza absoluta de salvação e que um dia estarei com ele. É algo que está no meu coração, que está na minha mente. Eu creio plenamente na salvação pela graça e que pela graça sou salvo. Não vem de mim, é um dom de Deus. Louvado seja Deus. São crenças que eu creio, algo que eu penso, né? Mas eu amo o muçulmano. Eu tenho simpatia com eles. Eu converso com eles. Mas não vou abrir minhas mãos das coisas que eu penso. Então os muçulmanos, eles negam que Jesus Cristo morreu na cruz. Se você nega a morte de Jesus na cruz, você acabou com o evangelho. Acabou com o cristianismo. Você nega a ressurreição, também acabou com o cristianismo, né? O que valeria, né? O que bastaria se Jesus morreu e não ressuscitou? O que seria de nós? Não é verdade? Então eles não creem na morte de Jesus, não creem que Deus enviou o seu próprio Filho. E talvez isso é grande coisa que nos separa, né? Que nos divide. Há muitas coisas que nos unem, mas também há muitas coisas que nos separam. E legal, Mamed. Essa questão que tu tocou aí, dessa irmã, como é que tu enxerga, aqui aproveitando essa linha, teve uma irmã que está participando com a gente da live aqui, que comentou sobre o crescimento do islamismo hoje no mundo. O mundo está sendo islamizado, né? Existe todo um plano, um projeto de se islamizar o mundo, e ela colocou, né, o porquê desse crescimento exponencial. E será que isso tem a ver com assim, a questão que o cristianismo não tem crescido tanto quanto o islamismo? Um dos fatores não seja a questão da coerência ou do testemunho de ser sal da terra? Os cristãos não têm feito a diferença no mundo como deveriam, então os muçulmanos estão ganhando esse terreno, esse espaço que os cristãos não estão ocupando. O que tu pensa sobre isso? Muito bem. Eu acabei de aumentar a temperatura aqui do meu aquecedor, porque tá frio aqui em Curitiba. Eu não sei como eu não sei como tá aí no Rio Grande do Sul, mas aqui, meu irmão, o negócio tá feio. Tá 9 graus aqui. Tá mais frio que aqui, então. Um dia muito linda, mas muito frio. Muito bem, a pergunta muito legal, muito interessante, e aqui está a resposta. Primeiro,
O islamismo cresce, sim. Mas a boa notícia, o islamismo cresce não é por causa das conversões. Desculpa, o islamismo cresce por causa da geração de filhos. Por quê? Porque o crente não quer mais ter filho, não. O crente quer cachorro, quer gato. Dá menos trabalho, cara. Dá menos trabalho. O crente não quer mais filho. Né? É verdade. No Antigo Testamento, sabe o que acontece no Antigo Testamento? O Sarai, ela, quanto Deus prometeu que vai dar um filho do promessa e demorou um pouquinho, a mulher ficou tão desesperada, cara, que pegou a escrava dela e falou para o marido, oh, pelo amor de Deus, toma essa escrava, eu quero um filho por meio da escrava. Porque o cara entendia plenamente. Se eu morri, não tenho filhos, acabou minha descendência. Eu preciso de alguém que carregue meu sobrenome. Eu preciso de um irmão Mehdi para carregar minha tocha. Crente não pensa mais nisso, não. E a mulher cristã também não pensa. Por quê? Oh, cara, tá louco? Você quer que eu estrague meu corpo? Eu quero continuar fitness. Filho envelhece. Eu quero que viaje ao mundo. Quero construir agora minha mansão. Não. Eu quero trocar agora de carro. O filho tá louco. E isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Porque a Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. A Bíblia diz que o filho é como flecha no mundo guerreiro. Você lança ele onde se quiser. Minha oração é que realmente Deus me dá pelo menos uns 5 flechas. Eu estou negociando com minha esposa, negociando. Ele disse 3 eu topo. Falei, cara, 12 eu não caso. É brincadeira. E o que acontece? Pastor, eu vivi do meu tempo, eu vivi praticamente 4 anos, quase 5 anos na Europa. Na época da minha adolescência. E aí o que acontece? Os árabes, quando chegam na Europa, tá rindo. O Márcio também, mesma coisa. Esse gaúcho aí muçulmano. Esse gaúcho muçulmano. Gaúcho enrustido, né? Esse aí. Não, esse cara é gaúcho terrorista, esse irmão. A mulher dele é uma santa, a mãe dele é terrorista. Toma cuidado, irmão. Agora, realmente, o muçulmano casa com muçulmana, o cara tem, 12 filhos, cara. Como? Você tem que entender a razão. Por quê? O muçulmano acredita que é qualquer coisa que impede o casamento, que impede a geração dos filhos é pecado. Então o muçulmano não usa anticoncepcional. O muçulmano não toma remédio. O marido também, ele não pode fechar a fábrica. Aqui o cara casa, né? Já tem um filho ou mulher. Irmão, vai lá fechar a fábrica porque, olha, eu não quero mais. Você está entendendo? E o muçulmano está lá fabricando felinhos. Ele acredita plenamente, o muçulmano, que o filho é herança de Deus. Ele acredita plenamente que os filhos herderão a terra. Como acontece aqui na política no Brasil. Eu sou marroquino, brasileiro naturalizado. Eu tenho a naturalização brasileira, né? Mas quando alguém nascido aqui, ele é brasileiro nato. Brasileiro nato, ele pode ser até o presidente da República, se ele quiser. Você está entendendo? Eles nascem aqui, eles se infiltram na política. Temos muitos muçulmanos vereadores, muitos muçulmanos deputados federais. Muçulmano, cara, muçulmano. Temos muitos muçulmanos hoje na direções de prefeituras, de governos. Eles, claro, começam a favorecer as suas prioridades, né? Em Foz do Iguaçu tem muitas leis municipais onde o muçulmano tira foto com carteira do motorista e colocar
foto com véu e coloca na carteira do motorista, feriado da comunidade muçulmana em Foz do Iguaçu. E, cara, eles vai e ficam e criam e começam a entrar na política. Prefeito do Londres é muçulmano, né? Um indiano, de origem indiana, mas alguém que nasceu na Inglaterra. E, cara, eles... não tem Anajure aqui no Brasil, que é a Associação dos Juristas Evangélicos. São meus amigos, uma associação evangélica, né? E realmente eles agora têm uma Anajure muçulmana, Associação de Juristas Muçulmanos, e qualquer pessoa que fala mal do islamismo, eles metem processo nele. Tem 2 pastores amigos meus que estão sendo processados no Brasil. Por quê? Porque eles falaram mal do islamismo. Então você nem pode falar mais mal do islamismo, porque o país é laico, né? Inclusive, tem o nosso amigo Israel aqui, um menino precioso, ele é o filho do... eu esqueci o sobrenome dele, mas um deputado federal. Me ajuda aí, Israel, com o nome do seu pai completo. Uma coisa de Paula, mas é um deputado federal fervoroso, né? Um cara que tem realmente representado o cristianismo genuíno na Câmara dos Deputados em Brasília. É um cara que realmente, pelo menos a gente pode contar, o cara é fervoroso. Sempre quando dá uma bagunça e uma crítica, ele vai lá e coloca lenha. Porque que acontece, né? Antônio de Paulo. Dá uma pesquisada depois. Esse cara é fogo. Por quê? O que acontece, né? Realmente, o cristão hoje, né? A comunidade brasileira não acredita tanto na política, né? Porém, nós precisamos de políticos para a glória de Deus. Já que a política está suja, nós precisamos fazer uma coisa. Precisamos políticos lá para a glória de Deus. Já que é suja, precisamos do cara para ser sal lá e luz lá também. Né? Deputado Antônio de Paulo. E, inclusive, eu havia mandado mensagem para esse cara para, cara, dá uma atenção para esses caras aí, porque tem muito pastor que está sendo processado. Né? Só para ter noção. Por quê? Porque nos governos anteriores, esse não é o assunto do live, sem falar nomes de governo, sem arrumar pepino aqui, mas os governos anteriores favoreceram muito o islamismo no Brasil. Não, o Brasil é um lugar, cara, onde tudo que você planta nasce. Há muitos governos anteriores deram terrenos para que o muçulmano construa a mesquita, pelo nome da liberdade religiosa. Então, me dá também terreno lá no Marrocos para construir igreja. Tem que ser justo. Vem construir aqui, mas me deixa construir lá. Fala que você quer fazer uma igreja lá no Marrocos. Você vai ser preso, cara. Você vai para cadeia, né? Mas aqui pode fazer o que se quiser. País laico. Então tá bom, país laico, tudo bem. Eu vou pregar também o que eu quiser. País laico. Então, realmente, o Brasil é um país muito abençoado por Deus, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, né? Eu confesso, né? A minha casa eu não abro para todo mundo, né? Você também não abre sua casa para todo mundo. A nossa casa também aqui no Brasil temos que filtrá-la, né? E temos que abrir a porta para aqueles que realmente, pessoas do bem, pessoas que podem acrescentar, não piorar a situação do país. E é verdade, irmão Med, assim, essa questão de ter filhos é uma questão bem importante, mas eu acho que com a quarentena isso vai mudar. Isso tende a... Eu estou apostando muito nessa quarentena, no isolamento social, eu estou achando que vai ter um despertamento, aí, um avivamento na igreja brasileira a partir dessa pandemia. Tu sabe que a minha esposa agora tá grávida, né? A Grazi, nós descobrimos agora, né? Pouco tempo atrás, então ela já está há 1 mês grávida aí. Eita. Vamos ter o nosso segundo filho, né? Amém. Então que isso
isso sirva de incentivo para quem está na live com a gente aqui, porque até hoje só um vem pelo Espírito Santo, né? Só um vem. Tô postando, irmão, né? Que essa quarentena aí, Deus parou o mundo para crente gerar filhos, tá? Pode ser que a gente ultrapasse aí a marca dos muçulmanos. Vai saber, né? Vai que tá, né? Mas mais legal isso que o irmão Médio colocou para nós aqui, essa questão, né, importante, que está ligado à questão cultural, mas também à questão bíblica, né? Eles levam à risca mesmo tudo que a Bíblia fala sobre se multiplicar, ter muitos filhos, e isso acaba sendo um fator também que contribui para esse crescimento, né, exponencial. Uhum. Pastor, eu quero puxar gancho aqui, aproveitar esses segundos que faltaram. Sim. O meu irmão aqui me lembrou, todo mês eu lanço uma turma sobre o islamismo, né? Pela plataforma Zoom, né? Um curso chamado Filhos de Ismael, todo mês. Agora estamos na terceira turma. Um curso que vai mudar seu pensamento sobre o mundo muçulmano. Todo cristão deve fazer isso, porque o islamismo é um dos religiões que mais cresce no mundo. E até vou pedir para Márcio escrever o link aqui, né? Entra no nosso site, agoravejo.com. O curso vai cair agora, na terça-feira, dia 7. Todo crente deve fazer. São 4 horas de aula. Não fica desesperado. O curso é totalmente, né? Sempre ultrapassa o 4 e ninguém quer desligar, tá? Só para ter noção. Tem um intervalo durante o curso, né? Mas o curso é totalmente leve, né? Várias informações, e vai ter certificado no final. Vai ter um certificado que você fez um curso sobre o islamismo com o irmão Matt. Então, não esqueça, entra lá, faça sua inscrição. Faltaram, acho que 10 vagas só. É um curso que vai mudar seu pensamento sobre o islamismo. Amém. Amém, irmão Médio. O irmão Márcio já colocou aqui. Então, para aqueles que estão aí interessados, já procuram lá www.agoravejo.com e já se inscreve. Dá tempo ainda, né? Então, se inscreve lá para participar do curso. 10 vagas, sem dúvida, tem ainda. Tá bom, irmãos? É isso aí. Vamos correr lá que dá tempo ainda de se inscrever. É um curso onde a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla aí sobre isso, e muitas dúvidas podem ser esclarecidas lá no irmão Médio também, dinâmico, né? É um curso muito dinâmico. Inclusive, é a terceira turma, né? Todo mês a gente lança a turma. Só para ter noção. Todo mês. A turma passada tivemos 70 inscrições. Ficamos das 18h30 até meia-noite, quase. E qual é o limite de participantes? Desculpa? Qual é o limite de participantes, irmão Médio? A minha ideia esta vez ter poucas pessoas para conseguir dominar a live, na verdade a sala, porque são muita gente. Mês passado deu 70 pessoas, eu não consegui responder todo mundo, eu não consegui enxergar todo mundo, era tanta gente. Não, irmão Médio, eu acho que a gente tem 10 segundos aqui, desculpe eu te interromper. Uhum. Eu acho que a gente tem 10 segundos.